Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu trago a videoaula para vocês dessa touca Joana d'Arc, uma touca arredondada na cabeça, que tem essas abinhas aqui, essa aba aqui em volta, que fica muito bonito assim, fica muito quentinha, ela é ideal para criança e também para pessoas idosas que sentem muito frio. Essa minha aqui, eu fiz ela com a lã moleque, que era a lã que eu tinha. Eu fiz ela apenas para fiz com a lã moleque apenas para gravar. Mas eu aconselho estar fazendo com uma lã antialérgica. Essa aqui tinha o Tex 500, mas se por acaso a sua for muito fina, uma lã antialérgica fina, você pode estar usando 2 fios, certo? Essa aqui tem 66 pontos e ela vai servir para uma criança ali dos 7 aos 12 anos, digamos assim. Para fazer menor, você vai estar colocando de 12 a 18 pontos a menos. Para fazer maior, você vai estar colocando de 12 a 18 pontos a mais. Para uma pessoa adulta, você vai estar colocando 18 pontos a mais e vai fazer maior essa parte da cabeça. Essa aqui, ela tem 25 centímetros o tamanho da cabeça, até os buraquinhos aqui ela tem 25 centímetros. Para fazer para uma pessoa adulta, você vai estar fazendo com 30 centímetros mais ou menos, que vai ser o comprimento da cabeça, vai ficar bem bom, vai ficar bem confortável. Para uma criança menor, você vai estar fazendo com 22, 21 centímetros mais ou menos até os buraquinhos. Lembrando que você vai dividir esses pontos em 3. Então, ele tem que ser um número múltiplo de 3. No caso, eu tenho 66, poderia ser 12 a mais, ou 12 a menos, ou 18 a mais, ou 18 a menos, certo? Então, bora lá o passo a passo? Eu usei a agulha de tricô número 4. Usei também uma agulha de tapeceiro para costurar e uma agulha de tricô, de crochê, aliás, para fazer o cordãozinho. Uma tesourinha para cortar as pontinhas dos fios, ok? Bora lá então ao passo a passo? Já vou convidando vocês a ficarem comigo até o final do vídeo, para não perder nada, nenhum detalhe. Convido a se inscrever no meu canal se ainda não é inscrito. Deixa seu joinha, deixa seu comentário. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários que à medida do possível eu vou estar respondendo. Então, bora lá ao passo a passo? Lembrando que aqui a aba da touca, a minha está com 15 centímetros, mas você pode fazer maior se assim for o seu gosto, certo? Para dar início à nossa touca Joana d'Arc, eu vou começar com 66 pontos, com essa lã moleto, né, que tem o Tex 500. Agora, se o seu Tex tiver um pouquinho menos de 500, 375, 416, você vai estar colocando um pouco mais de pontos na sua agulha. Eu vou começar com 66 com o Tex 500. Ali, se o seu Tex é menor, você pode estar colocando 69, 72, sempre de 3 em 3 a mais, certo? Então, vamos lá. Eu vou começar da forma tradicional, colocar os meus pontos na agulha. Eu lembro a vocês que aqui mesmo no canal eu ensino 2 formas de colocar os pontos na agulha e que vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, vamos lá, eu vou colocar 66 pontos e quando eu tiver os 66 pontos, eu volto para darmos início, então, ao nosso tricô. Já com os meus 66 pontos na agulha, eu vou dar início ao meu tricô. Tiro uma das agulhas que eu estava com 2, tiro uma delas e vou dar início. Eu vou trabalhar sempre introduzindo a agulha de baixo para cima, nós vamos trabalhar o ponto tricô. Sempre, em todas as carreiras, nós vamos introduzir a agulha de baixo para cima, sempre de baixo para cima, como se estivéssemos fazendo o ponto meia. Ele vai ficar com uma carreirinha de cordõezinhos dos 2 lados. Na carreira do avesso, né, no outro lado da carreira, também vamos fazer da mesma forma, introduzindo sempre a agulha de baixo para cima, como se estivéssemos fazendo o ponto meia. Terminada então a nossa primeira carreira, nós vamos virar
e vamos repetir o mesmo processo. Ele ficou com essa carreirinha de cordõezinhos aqui, ó. Essa carreirinha de cordõezinhos ali. Agora, nós vamos repetir o mesmo processo, sempre pegando de baixo para cima. De baixo para cima, vamos repetir o mesmo processo. Em todas as carreiras, nós vamos trabalhar dessa forma, introduzindo a agulha de baixo para cima, e ele vai formar essas carreirinhas de cordõezinhos dos dois lados, tanto desse lado quanto do outro lado. Ó, agora estamos formando do outro lado a mesma carreirinha de cordõezinhos. Sempre dessa mesma forma, nós vamos trabalhar agora por mais ou menos 15 centímetros. Então, quando eu tiver os meus 15 centímetros, eu volto para separarmos os pontos, sempre introduzindo a agulha de baixo para cima, como se estivéssemos fazendo o ponto meia, mas isso em todas as carreiras, para termos esses cordõezinhos dos dois lados do trabalho. Terminei então aqui os meus 15 centímetros de tricô, e ele ficou com mais ou menos 42 carreiras. Eu tenho 21 carreiras de cordõezinhos de tricô para cada lado, 21 desse lado e 21 carreirinha de cordõezinhos desse outro lado. Agora, nós vamos fazer o seguinte, essa quantidade de pontos que a gente tem aqui, que são 66, nós vamos dividir em 3. Então, eu vou fazer 22 pontos e vou colocar um marcador. E depois eu faço mais 22. Então, vamos lá. Terminado, então, os nossos 22 pontos em tricô, agora nós vamos colocar um marcador. Esse marcador é apenas para sabermos que até aqui temos 22 pontos. Se você não tiver um marcador igual esse meu, você pode estar usando qualquer argolinha ou mesmo estar fazendo uma marcação com fio de outra cor, certo? Agora, depois desses 22 e o marcador, vamos fazer mais 22. Então, vamos lá. Vamos fazer mais 22 pontos. Feitos mais 22 pontos depois do marcador, nos sobrou aqui 22 pontos, porque dividimos em 3, certo? Agora, então, nós vamos virar o nosso trabalho e vamos voltar com esses 22 pontos até o marcador. Voltamos com 22 pontos e chegamos no nosso marcador. Agora, vamos retirar o marcador daqui e vamos virar o nosso trabalho. Agora, nós vamos começar a dar forma à nossa touca, aquela forma arredondada da cabeça. Agora, eu sugiro o seguinte, como nós temos os dois lados iguais, eu sugiro que você marque um lado, no caso, esse lado de cá, para você saber que nesse lado você vai estar diminuindo. Então, em qualquer lugar aqui, você coloque uma marca para marcar o seu lado, para você saber que nesse lado você vai estar diminuindo, certo? Porque agora nós vamos começar as nossas diminuições. Nós vamos trabalhar apenas o lado do meio, esse bloco do meio de pontos, e carreira sim, carreira não, nós vamos pegar um ponto de cada lado para ir diminuindo esses pontos das beiradas. Por isso que a gente precisa saber qual lado nós vamos estar para diminuir. Para não acontecer de diminuir uma vez de um lado, outra vez de outro, vamos marcar um lado certo, somente um lado, né, nós vamos fazer as nossas diminuições. Para fazer, então, a nossa primeira diminuição, agora vamos começar a diminuir os pontos dos dois lados, nós vamos fazer o seguinte, com o fio lá atrás da nossa agulha, nós vamos fazer esse primeiro ponto e vamos passar o segundo ponto, que é o do bloco da beirada, por cima desse ponto que acabamos de fazer. Dessa forma, nós pegamos o ponto e passamos ele por cima do ponto que acabamos de fazer, certo? Pronto, já fizemos uma diminuição. Agora, seguimos fazendo normalmente os pontos. O ideal agora é ir contando, né? Para que a gente consiga fazer certinho os 22 pontos. Então, já temos 3, 4, e assim vamos contando os nossos pontos, nossos 22 pontos, para quando chegar no ponto de número 22, nós fazemos juntos o ponto de número 22 e o próximo ponto do outro bloco de pontos, que será a outra beirada, certo?
Como eu aqui consigo fazer já, eu sei onde foi que eu parei ali, porque ele vai ter uma pequena, ó, uma pequena diferença aqui no tricô, eu sei que esse ali, então, ó, esse aqui é o meu ponto de número 22. Então, eu vou pegar junto o meu ponto de número 22 com um ponto do outro bloco de 22 pontos, que são os pontos da beirada. Então, o ponto de número 22 eu faço junto com o próximo ponto. Pronto, já fiz a minha segunda diminuição. Diminui um ponto desse lado, certo? Agora eu fiquei com 21 pontos, fiz os meus 22 pontos e fiz junto o meu ponto de número 22 com um dos outros do outro bloco aqui, o ponto de número 22. Fiquei com 21 pontos aqui também, certo? Agora eu vou virar o meu trabalho e nessa carreira, então, eu não faço diminuição. Eu só faço diminuição do lado que eu tenho o meu marcador. Agora eu só sigo fazendo normalmente o meu tricô, os meus 22 pontos em tricô, porque agora só vamos trabalhar o bloco do meio. E carreira sim, carreira não, vamos diminuir um ponto de cada bloco das beiradas. Certo? Terminei, então, os meus 22 pontos e eu vou normalmente virar a minha carreira. E agora vamos fazer a outra diminuição. Estamos novamente do lado que vamos diminuir. Então, nós fazemos a mesma coisa. Fazemos o primeiro ponto, certo? Sempre deixando o fio para trás do trabalho. E passamos o próximo ponto por cima desse que acabamos de fazer. Diminuímos mais um. Agora temos apenas 20 pontos. E vamos fazer normalmente nossos 22 pontos aqui, certo? Fazemos os nossos pontos normalmente até chegar do outro lado. E o nosso ponto de número 22, vamos pegar junto com o próximo ponto da outra beirada. E na outra beirada também vamos ficar com apenas 20 pontos, certo? E dessa forma nós vamos fazendo o meio da touca. Pronto, cheguei aqui no meu ponto de número 22. Como que eu sei que é o meu ponto de número 22? Porque eu tenho esse espaço. Porque agora dá para saber bem aonde eu fiz, até onde eu fiz o meu tricô. Então, o meu ponto de número 22, eu vou pegar junto com o próximo ponto da agulha. Pronto, agora aqui também fiquei com 20 pontos. E dessa forma, trabalhei apenas o meio da touca. E a minha touca já está começando a tomar a forma arredondada, certo? E dessa forma, nós vamos trabalhando, diminuindo carreira sim, carreira não, até diminuir todos os pontos da nossa beirada, sempre lembrando, né, de na carreira, no lado certo, ir fazendo as nossas diminuições, né? Agora, vamos apenas seguir o ponto, porque nesse lado não diminuímos. E assim vamos fazendo até diminuirmos todos os nossos pontos da beirada. Então, gente, fiz a parte central aqui do meu trabalho, enquanto fui diminuindo os pontos das beiradas, conforme eu mostrei para vocês. Eu estou apenas com um ponto em cada uma das beiradas. Fiz aqui o meio do meu trabalho e a minha touca está ficando assim. Dessa forma, eu estou bem no meio aqui, eu dobrei no meio e ela está assim. Bem arredondadinha, certo? Com os meus 22 pontos trabalhados no meio, enquanto eu diminuí os pontos das beiradas. Então, agora eu vou finalizar aqui. Estou aqui na minha carreira onde eu não vou diminuir, certo? Vou fazer ela até o fim, os meus 22 pontos. Apenas os 22, estou com um ponto só em cada beirada para diminuir na outra carreira. Vou virar o meu trabalho e agora eu vou diminuir o meu último ponto. Então, eu faço aqui o meu primeiro ponto e passo o ponto que está na agulha por trás dele, passo por cima. Pronto, fiz a minha última diminuição. Vou voltar agora até o final, onde eu vou diminuir o meu último ponto. Estou indo, então, até o final.
onde vou diminuir o meu último ponto. Cheguei aqui no meu ponto de número 22, onde eu vou pegar junto com o meu último ponto. Agora, eu fiquei apenas com os 22 pontos centrais, diminuí todos eles das duas beiradas aqui. Agora, é o seguinte, como a gente diminuiu esses pontos aqui na beirada, certo? Aqui será o meu lado do direito, né? E ali onde eu tenho a marca é o meu lado do avesso. Como a gente diminuiu esses 22 pontos, agora nós temos que pegar eles de volta. Nas duas beiradas, agora aqui embaixo do nosso trabalho, né? Onde ficou a parte de baixo, nós vamos levantar esses 22 pontos. Aqui já no começo do nosso tricô aqui, na ponta, na pontinha, a gente já vai começar a pegar. Já está se apresentando ali a alcinha, eu puxei um pouquinho para vocês verem, mas já está se apresentando aqui as alcinhas que a gente vai ter que pegar, dessa forma, ó. E vamos contando até a gente ter 22 pontos. 1, 2, 3, ó, são essas alcinhas de tricô que a gente vai pegar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos cuidar para pegar todo o ponto, né? Para não pegar só metade do fio. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Pronto, peguei os meus 22 pontos. Agora, eu tenho 22 pontos levantados aqui na beirada da touca. Eu estou agora no lado do direito da minha touca. Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado para que não fique feio desse lado. Então, eu vou virar agora o meu tricô e vou fazer esses 22 pontos. Quando eu estiver voltando, eu vou levantar 22 pontos desse outro lado. Por enquanto, eu vou pegar apenas vou fazer apenas esses 22 que eu acabei de levantar. Então, da mesma forma, introduzindo agora a agulha de baixo para cima, vamos fazer esses nossos 22 pontos, certo? Fazemos esses 22 pontos até o final da nossa agulha, todos eles que acabamos de levantar. Terminei de fazer, então, os meus 22 pontos que eu tinha levantado aqui na beirada. E agora, vamos voltar até o fim dos nossos pontos ali, trabalhando junto esses 22 que eu acabei de juntar, junto com esses outros 22 que era da área central aqui, onde eu estava trabalhando. Agora, eu vou fazer tudo junto, esses meus 44 pontos, também introduzindo a agulha de baixo para cima, formando assim cordõezinhos de tricô do outro lado. Então, dessa forma, eu vou trabalhando até o fim dos meus pontos, os meus 44 pontos. Trabalhei aqui, então, os meus 44 pontos, os 22 que eu levantei nessa beirada, os 22 do meio, e agora eu preciso levantar mais 22 pontos nessa outra beirada. Então, vamos lá, da mesma forma, vamos levantar os nossos 22 pontos nessa última beirada. Então, vamos lá. Vamos pegando esses cordõezinhos de tricô, ó. Ele já tá se apresentando aqui quais são os cordõezinhos que nós vamos pegar. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 cordõezinhos, 22 pontos levantados na nossa outra beirada. Levantados, então, os nossos 22 pontos aqui na outra beirada, nós vamos fazer normalmente junto com os outros. Já estou aqui, né, porque estou voltando com a minha carreira. Acabei de levantar os 22 pontos e agora eu vou fazer eles. Então, trabalhando da mesma forma, introduzindo a agulha de baixo para cima,
nós vamos fazer os nossos 22 pontos que acabamos de levantar aqui na nossa última beirada da touca. Fizemos então os nossos 22 pontos e agora nós vamos trabalhar da mesma forma. Vamos fazer mais um pedacinho aqui para baixo do pescoço. Dessa forma, nós vamos trabalhar até ter 3 carreirinhas de cordõezinhos depois que levantamos os pontos. Então, eu já tenho uma, eu vou fazer mais 2 carreirinhas de cordõezinhos depois dessa levantada de ponto que a gente deu aqui embaixo, certo? Para depois fazermos, então, os buraquinhos onde a gente vai passar os cordõezinhos e fazer, então, o nosso primeiro aumento. Tenho, então, aqui as minhas 3 carreiras de cordõezinhos. Depois que eu levantei os pontos, eu tenho 3 carreiras de cordõezinhos e eu já voltei com mais uma carreira de ponto meia, né? Introduzindo a agulha de cima para baixo. Estou no lado do direito do meu trabalho. Agora, nessa outra carreira, que será o lado do avesso do meu trabalho, eu estou no lado do avesso, eu vou voltar ela em ponto tricô. Porque eu preciso que fique carreirinhas de ponto meia do outro lado. Agora, eu não quero mais os cordõezinhos. Então, eu vou introduzir a agulha de cima para baixo, com o fio na frente do meu trabalho, e vou voltar essa carreira fazendo ponto tricô. Toda essa carreira, eu vou voltar em ponto tricô, introduzindo a agulha de cima para baixo, e com o fio na frente do meu trabalho. Dessa forma, eu volto até o fim da minha carreira. Voltei, então, toda a minha carreira em ponto tricô. Agora, eu vou virar o meu trabalho e eu já percebo que eu tenho 2 carreirinhas de ponto meia. Como voltei em ponto tricô, agora eu já tenho 2 carreirinhas em ponto meia. Essa minha carreira de agora, eu vou trabalhar em ponto meia e vou também fazer os nossos primeiros aumentos. Aproveitando para fazer esses aumentos, eu já vou fazer também os buraquinhos onde eu vou passar o cordãozinho da minha touca. Então, como que a gente vai fazer esses aumentos? Nós vamos trabalhar dessa forma. Fazemos um ponto meia, né? Introduzindo a agulha de baixo para cima e uma laçada na agulha. Agora, nós fazemos 2 pontos juntos. Novamente, uma laçada na agulha, um ponto sozinho. Uma laçada na agulha e 2 pontos juntos. Vamos repetir de novo. Uma laçada na agulha, um ponto sozinho, uma laçada na agulha e 2 pontos juntos. Outra vez, uma laçada na agulha, um ponto sozinho, uma laçada na agulha e 2 pontos juntos. Uma laçada na agulha, um ponto sozinho, uma laçada na agulha e 2 pontos juntos. E dessa forma nós vamos trabalhando até o fim da nossa carreira. Sempre será essa repetição. Uma laçada na agulha, um ponto sozinho, uma laçada na agulha e 2 pontos juntos. Repetimos isso até o fim da nossa carreira. Terminei toda a minha carreira, terminei com 2 pontos juntos. Mas independente da quantidade de pontos que você tenha, mesmo que você tenha mais pontos, você vai trabalhar da mesma forma. Agora, nós fizemos o nosso primeiro aumento. Cada ponto sozinho que a gente fez aqui será um aumento, porque fizemos um ponto e uma laçada, né? Então, como não pegamos 2 pontos juntos todas as vezes, cada ponto sozinho que a gente fez aqui ficou um aumento, certo? Então, agora nós vamos virar o nosso trabalho e nessa carreira nós vamos voltar fazendo ponto tricô. Nós vamos introduzir a agulha de cima para baixo com o fio na frente do nosso trabalho. Vamos voltar toda ela em ponto tricô. E a laçadinha, a gente vai pegar aqui, ó, essa perninha maior da laçadinha. Não aqui na frente. Nós vamos pegar lá atrás, a perninha maior da laçadinha. Porque se a gente pegar a perninha da frente, se a gente pegar por aqui, nós vamos tapar o buraquinho.
E não é isso que a gente quer. A gente quer que fique o buraquinho. Então, nós vamos pegar a perninha maior, a perninha lá de trás. E vamos fazer em ponto tricô. Apenas isso. Fazemos o ponto e a laçadinha em tricô, mas a laçadinha sempre pegando pela perninha maior, a perna que fica atrás do nosso trabalho. E dessa forma, vamos trabalhando, então, por toda a nossa carreira, sempre em ponto tricô, introduzindo a agulha de cima para baixo com o fio na frente do nosso trabalho. Terminei toda a minha carreira, já virei o meu trabalho, e eu percebo com isso que com a carreira de buraquinhos que eu já tenho aqui, eu tenho 4 carreirinhas de ponto meia. Essa carreira agora, nós vamos voltar de novo em meia. Mas na próxima, vamos voltar a fazer os cordõezinhos de tricô. Então, agora por 6 carreiras, nós vamos trabalhar sempre introduzindo a agulha de baixo para cima, como se estivéssemos fazendo ponto meia em todas as carreiras. Essa carreira, vamos fazer assim, mas na carreira do avesso, que vai ficar em ponto tricô, nós voltamos a trabalhar introduzindo a agulha de baixo para cima para fazer os nossos cordõezinhos de tricô. Nós vamos trabalhar mais 6 carreiras de cordõezinhos, formando 3 cordõezinhos. Depois dessa parte de ponto meia que a gente tem, a gente vai formar mais 3 carreirinhas de cordõezinhos. Será alternado assim, uma parte de ponto meia e uma parte de cordõezinhos, uma parte de ponto meia e uma parte de cordõezinhos. E assim nós vamos fazendo passo a passo. Então, agora nós vamos voltar com essa carreira trabalhando em ponto meia. E quando a gente virar o trabalho, vamos novamente introduzir a agulha de baixo para cima com o fio atrás do nosso trabalho. E vamos voltar trabalhando cordõezinhos de tricô por 6 carreiras. Vamos formar 3 carreirinhas de cordõezinhos do lado do direito. Terminei aqui toda a minha carreira, voltei em ponto meia. Agora eu viro o meu trabalho e vou voltar trabalhando cordõezinhos de tricô, com o fio para trás do trabalho e introduzindo a agulha de baixo para cima. Agora eu vou voltar, sem aumentar nada, sem diminuir nada, apenas fazendo o meu ponto em cordõezinhos de tricô, sempre introduzindo a agulha de baixo para cima, com o fio atrás do trabalho. E dessa forma, eu vou trabalhar por mais 5 carreiras. Terminei aqui, então, as minhas 3 carreirinhas de cordõezinhos. Fiz no total 6 carreiras. E já voltei com mais uma carreira de ponto meia. Eu estou no direito do meu trabalho. Eu vou virar agora o meu trabalho. E agora eu estou do lado do avesso do trabalho. Estou do lado do avesso. E aqui eu vou fazer novamente esse intervalinho de pontos meias, como eu fiz aqui, onde a gente fez os buraquinhos. Então, essa carreira agora, eu vou voltar em ponto tricô, introduzindo a agulha de cima para baixo com o fio na frente do meu trabalho. Toda essa carreira, eu vou trabalhar em ponto tricô, para que fique ponto meia do outro lado. E quando eu estiver voltando com a outra carreira, eu vou trabalhar em ponto meia e novamente no direito eu vou trabalhar em ponto tricô. Então, agora por 4 carreiras eu vou trabalhar ponto meia no lado do direito e ponto tricô no lado avesso. Não vou mais agora fazer os cordõezinhos. Agora eu quero que fique ponto meia. Então, será assim: no lado do direito eu faço meia e no lado do avesso eu faço ponto tricô, isso por 4 carreiras. Terminei aqui, então, o meu trecho de carreiras em ponto meia, as minhas 4 carreiras em ponto meia, e agora nessa carreira, que eu também vou voltar fazendo em ponto meia, mas na próxima eu já vou começar novamente o meu trecho de cordõezinhos, mas para voltar eu tenho que voltar em ponto meia. E nessa volta em ponto meia, eu vou novamente fazer os meus aumentos. Então, como que eu vou fazer os meus aumentos? Eu vou fazer 2 pontos normais, e nesse meu terceiro ponto, eu vou fazer 2 pontos em um só. Então, eu pego, tanto faz, tanto essa perninha de cá quanto a perninha de lá, qualquer uma delas.
eu pego, laço meu fio, puxo o ponto, mas eu não solto o fio. Eu vou novamente introduzir a minha agulha, vou puxar o meu ponto, vou fazer mais um. Fiz 2 pontos em um só. Agora sim, eu solto. E novamente 2 pontos sozinhos. Outra vez, nesse meu terceiro ponto, eu vou fazer o aumento. Introduzo a agulha, puxo a laçada, puxo o ponto e sem tirar eu introduzo novamente na outra perninha. Como eu peguei a perninha de trás, agora eu vou pegar a outra perninha do ponto. Introduzo novamente, puxo o meu ponto e agora sim eu solto. Fiz 2 pontos em um só. Outra vez 2 pontos sozinhos. E agora, no meu terceiro ponto, o aumento novamente. Puxo sem soltar laço novamente, puxo mais uma vez e agora sim eu solto. 2 pontos em um só. Outra vez, 2 pontos sozinhos. E dessa forma, eu vou trabalhando por toda a minha carreira. 2 pontos e um aumento. 2 pontos e um aumento. 2 pontos e um aumento. E assim sucessivamente até o fim da minha carreira. Terminei então toda a minha carreira de aumento. Vou virar o meu trabalho, estou do lado do avesso do trabalho e agora eu vou fazer no avesso, eu vou voltar a fazer cordõezinhos de tricô. Então, novamente, eu vou trabalhar com a agulha, com o fio por trás da agulha e introduzir a agulha de baixo para cima. Vou voltar a fazer novamente as minhas 6 carreiras, sendo que ficarão 3 carreiras de cordõezinhos para o lado do direito, certo? Então, nessa vez agora, voltamos com a nossa carreira, introduzindo a agulha de baixo para cima, com o fio atrás do nosso trabalho, e vamos formar cordõezinhos de tricô do lado do direito, certo? Vamos voltar a trabalhar novamente essas 3 carreirinhas de cordõezinhos. Então, quando eu tiver 3 carreirinhas de cordõezinhos para o lado direito do meu trabalho, agora eu vou trabalhar 6 carreiras, sempre em ponto meio, introduzindo a agulha de baixo para cima, para formar as minhas 3 carreiras de cordõezinhos, certo? Então, eu vou fazendo o meu trabalho aqui. Terminei aqui, então, as minhas 3 carreirinhas de cordõezinhos, no total de 6 carreiras. E agora, outra vez, eu vou voltar a fazer um espaço como esse aqui em ponto meia. Ou seja, por 5 carreiras agora, eu vou trabalhar ponto meia. Sendo que, quando eu estiver do lado do direito, ele será meia. E quando eu estiver voltando do lado do avesso, ele será em ponto tricô. Certo? Então, serão 3 carreiras de ponto meia e 2 carreiras na volta aqui de ponto tricô. Quando eu estiver voltando, eu vou trabalhar com o fio na frente do meu trabalho, introduzindo a agulha de cima para baixo. E quando eu estiver do lado do direito, eu vou trabalhar com o fio por trás da minha agulha, do meu trabalho, e introduzindo a agulha de baixo para cima, fazendo assim o ponto meia. Terminei, então, todo o meu bloco de pontos meia. Estou aqui com 4 carreiras de ponto meia, certo? Agora, eu vou para minha quinta. Mas na outra carreira do avesso, nós já vamos mudar o ponto e vamos voltar a fazer cordõezinhos de tricô. Agora, nós vamos fazer mais essas 3 carreirinhas de cordõezinhos de tricô, num total de 6 carreiras, sempre trabalhando, introduzindo a agulha de baixo para cima. E quando nós estivermos na última carreira, quando formos voltar novamente no lado do direito, depois das 3 carreirinhas de cordõezinhos, nós vamos fazer mais um aumento. Então, agora eu vou fazer essas minhas 3 carreirinhas de cordõezinhos aqui em cima do ponto meia, e quando eu tiver essas 3 carreirinhas de cordõezinhos prontas, eu volto para a gente fazer os aumentos. Terminei, então, o meu bloquinho de pontos de cordõezinhos, tenho 3 carreiras de cordõezinhos. Agora, estou no meu lado do direito, eu vou fazer agora o meu bloquinho de pontos meia. Então, a partir daqui, agora, nós já vamos começar a fazer o nosso aumento.
como nós vamos fazer esse aumento? Nós vamos fazer 3 pontos e um aumento. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Estamos trabalhando agora, introduzindo a agulha de baixo para cima. E nesse nosso quarto ponto, nós vamos fazer o nosso primeiro aumento. Introduzimos a agulha nele, puxamos a laçadinha, fazemos um ponto, introduzimos novamente e fazemos mais um ponto. Fizemos 2 pontos em um só. Outra vez, 3 pontos sozinhos, 3 pontos em meia. E o aumento. Introduzimos a agulha, puxamos o ponto, sem tirar da agulha, introduzimos novamente e fazemos mais um ponto. Fizemos outro aumento, fazendo 2 pontos em um só. Outra vez, 3 pontos sozinhos e novamente o nosso aumento. Introduzimos, puxamos a laçadinha, introduzimos novamente, laçamos e puxamos mais um ponto. Então, dessa forma, nós vamos trabalhar até o fim da nossa carreira. 3 pontos e um aumento, 3 pontos e um aumento, 3 pontos e um aumento. E daí, para voltarmos, vamos voltar em ponto tricô, porque agora vamos fazer novamente esse bloquinho em pontos meia. Então, nós vamos fazer mais um bloquinho em ponto meia e mais um bloco de 3 carreiras de cordõezinhos de tricô, e então nós vamos rematar o nosso trabalho. Então, será mais um bloquinho em ponto meia depois dos aumentos, seguimos com o nosso bloquinho de ponto meia, e o nosso último bloquinho de 3 carreirinhas de cordõezinhos. E então, daí, vamos rematar o trabalho. Então, eu vou fazer o meu aqui, e quando eu tiver pronto os meus 4 bloquinhos de pontos de cordõezinhos de tricô e os meus 3 bloquinhos de ponto meia, eu volto para a gente rematar o trabalho. Gente, terminei aqui, então, todas as carreiras que eu me propus a fazer. Depois do aumento, eu trabalhei mais 4 carreiras de ponto meia e mais essas 3 carreiras de cordõezinhos de tricô, que no total formaram 6 carreiras, certo? Agora, daqui até o fim da minha aba, eu vou medir aqui, ó, da carreirinha de buraquinhos que eu tenho até o fim da minha aba. Eu tenho 15 centímetros, olha só, 15 centímetros. Então, agora, eu já vou arrematar a minha touca, porque eu acho que para mim já tá bom. Agora, se você quiser fazer mais comprida essa aba, você vai fazer mais uma carreira de aumentos e vai fazer mais o pedaço, o tanto que você quiser aqui de comprimento na sua touca, certo? Eu vou deixar a minha aqui com 15 centímetros e já vou arrematar o meu trabalho. Para fazer o meu arremate agora, eu vou fazer da seguinte forma: 2 pontos juntos, deixo o meu ponto aqui razoavelmente frouxinho, não vou apertar e vou devolver ele para a agulha. Outra vez, 2 pontos juntos, puxo o meu ponto, deixo ele frouxinho e devolvo para a agulha. Outra vez, 2 pontos juntos, deixo ele razoavelmente frouxinho e devolvo para a agulha. E dessa forma eu vou fazendo, vou deixar o ponto frouxinho para que a minha aba fique bem arredondada, certo? Ó, ela vai ficar frouxinha assim e com isso ela vai ficar bem arredondadinha. Eu não vou apertar, vou deixar o ponto bem frouxinho, esse ponto que vou devolver novamente para a agulha para fazer de novo. Dessa forma, eu vou arrematar todos os meus pontos, pegando 2 juntos e devolvendo o ponto para a agulha para fazer novamente. Deixar ele bem frouxinho. Eu vou arrematar assim todos os pontos da minha agulha até que fique apenas um ponto. E então eu volto para a gente costurar aqui a parte da nossa aba até os buraquinhos. Então, eu vou fazer essa parte, rematando todo o meu trabalho, e aí eu volto para costurar a nossa aba da touca. Gente, terminei então de fazer todo o meu arremate e o meu trabalho ficou assim. A minha touca ficou assim, ó. Ela está bem arredondada aqui na aba, olha só. Aqui a touca, certo? Ó, com os buraquinhos, onde a gente vai passar os cordõezinhos. E aqui a nossa aba, olha só, bem
arredondadinha. Eu estou aqui apenas com um ponto, o meu último ponto. Agora, eu vou pegar um tanto de fio que dê para eu fazer a costura daqui até aqui nos buraquinhos, porque é só essa parte aqui que a gente vai costurar. Então, eu vou pegar aqui uma meada de fio para eu poder costurar, certo? Já aproveitando que tinha o nozinho ali, eu tirei esse tanto aqui, mas eu acredito que não vai chegar, mas como tinha o nozinho, eu vou pegar essa parte aqui. E agora, eu vou passar pela minha agulha de tapeceiro e vou passar por dentro desse meu último ponto. Eu passo a agulha por dentro desse meu último ponto e puxo. Pronto, fiz assim o meu arrematezinho. Agora, eu vou virar ela pelo lado do avesso, porque a gente vai costurar ela pelo lado do avesso. E vou juntar bem certinho as minhas partes aqui. O meu lado do arremate do lado de cá com o meu lado do arremate do lado de lá. E já vou aqui passar o meu ponto para prender assim, para fazer a minha primeira costurinha aqui. Agora, eu vou procurar pegar bem juntinho aqui, ó. Essa carreirinha de cordõezinhos aqui vai ter que estar sempre juntinha com a carreirinha de cordõezinhos do lado de lá. Ó, essa carreirinha de cordõezinhos vai ter que estar bem certinho com a carreirinha de cordõezinhos da outra parte. E assim eu vou arrumando e vou costurando. A minha costura aqui não tem segredo, eu vou apenas pegando um fio do lado de lá e um fio do lado de cá e vou fazendo aqui a minha costura. Então, dessa forma, eu vou costurar sempre cuidando aqui para estar bem certinho a carreirinha de cordõezinhos, coincidir bem certinho com o lado de cá. Dessa forma, eu vou juntando certinho assim e vou costurando, costurando, sem segredo, até aqui, ó. Até a minha parte onde tem os buraquinhos. Quando eu chegar aqui na minha parte de buraquinhos, certo? Bem aqui assim, eu vou parar. Porque daí, então, o resto será a abertura da nossa touca. Vou costurar aqui, até aqui, os buraquinhos. Então, eu vou fazer isso e depois que eu tiver a minha costura pronta, eu volto para mostrar como ficou. Gente, costurei, então, toda a minha touca, costurei aqui na frente, ó, ficou bem legal. E a minha touca tá assim, a abertura dela, certo? E a costura aqui propriamente dita. E tenho também os meus buraquinhos. Agora, nós vamos precisar de um cordãozinho para colocar aqui nesses buraquinhos. Então, você pode fazer o cordãozinho aí a seu gosto, certo? Eu vou fazer o meu, então, eu já estou aqui com o meu fio e uma agulha de crochê número 3,5. Também pode ser mais grossa se for o caso. A agulha aqui não é muito importante a numeração dela. Pode ser qualquer agulha de crochê, desde que você consiga trabalhar bem aqui, certo? A sua lã. Então, eu já dei a minha laçadinha inicial e eu vou fazer agora uma correntinha e mais uma correntinha. Eu não vou trabalhar naquele processo que eu vou com uma correntinha e volto com uma carreira de pontos baixos pela correntinha. Eu vou trabalhar tudo na mesma vez. Então, depois de ter feito as minhas duas correntinhas aqui, iniciais aqui, eu vou introduzir aqui na primeira, vou laçar e vou tirar. Outra vez, introduzo aqui por baixo, certo? Na minha alcinha de baixo, aqui, ó, eu tenho o meu ponto. Eu vou introduzir aqui na alcinha de baixo, vou puxar e vou tirar. Outra vez, introduzo na alcinha, já na alcinha de baixo da agulha, aqui, ó. Já nessa alcinha, no ponto que eu acabei de fazer, eu introduzo novamente a agulha, puxo e tiro mais uma vez. Outra vez, na alcinha do ponto que eu acabei de fazer, puxo e tiro mais uma vez. Outra vez, nessa alcinha que eu acabei de fazer aqui, eu introduzo a agulha, laço, puxo e tiro. E assim eu vou fazendo o meu cordãozinho, sempre colocando a agulha aqui. Eu não faço assim como normalmente eu faria. Eu introduzo a agulha outra vez na alcinha que eu acabei de tirar aqui, que está na parte de baixo da agulha. Ó,
Essa segunda alcinha que eu tenho aqui, eu introduzo novamente a minha agulha, certo? Puxo o ponto e tiro. Outra vez, introduzo a agulha, puxo o ponto e tiro. Por isso é interessante que a agulha não seja muito fina. No caso, a minha aqui é 3,5 e poderia até ser uma numeração maior, mas agora eu vou fazer com essa mesmo que eu já comecei. Então, é interessante não deixar muito apertado. É só ir introduzindo a agulha nessas, ó, temos duas alcinhas aqui, certo? Ó, duas alcinhas. Introduzimos a agulha nessa segunda, laçamos e puxamos o ponto. E assim, o nosso cordãozinho já vai ficando mais fortinho, olha só. Ó, como ele vai ficando bem legalzinho, certo? Dessa forma aqui. Agora é só fazer num tamanho aqui que dê para passar em toda a touca. Então, eu vou fazer o meu e já volto para mostrar mais ou menos o tamanho, o comprimento que ele ficou. Então, gente, já terminei aqui o meu cordãozinho. Ele ficou mais ou menos com 1 metro de comprimento. O cordãozinho ficou bem legal. Eu já passei aqui por dentro dos buraquinhos da touca. Olha só, e a minha touca está assim. Está aqui a touca propriamente dita, aqui o pescocinho, né, com a aba e o cordãozinho que eu passei aqui por dentro dos buraquinhos, onde a gente vai dar aqui o topinho, certo? Esse cordãozinho ficou bem lindo, ficou bem fofinho. Eu fiz ele bem frouxinho, com o ponto bem frouxinho, depois eu ainda dei uma puxada nele, assim, para ele ficar bem esticadinho, bem legal. E o tamanho dele ficou com mais ou menos 1 metro e pouquinho, certo? E aqui está a minha touca prontinha, olha só, que linda que ela ficou. Então, essa foi a minha videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá uma olhadinha aí, se você ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para receber notificações, porque sempre que possível eu vou estar de volta, vou estar trazendo novidades. Deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, se ainda ficou alguma dúvida, na medida do possível, eu vou estar respondendo. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima.